Sai daqui, Bruno. Danielzinho, olha só, Vingadores, Guerra Infinita tá chegando. Eu tô contando as horas pra esse filme. Né? E a gente aqui no Pipoca, a galera decidiu fazer uma coisa inédita. Um aquecimento para o filme dos Vingadores. Então vai ser uma série de programas, cada um focado num personagem, em que a gente vai destrinchar tudo o que você precisa saber sobre esses caras. Começando com quem? Visão. Visão. Escolha inusitada, pero no mucho, né? Cara, não podia ser outro, porque a melhor HQ de super-heróis que eu li nos últimos tempos aí foi do Visão. Pois é, o Visão, o personagem existe desde 1968 e agora saiu a melhor história já feita sobre ele, na minha opinião. Eu tô completamente de cara. É essa daí, ó, Visão, pouco pior que um homem. Do Tom King, tinha que ser, né? Tinha que ser. Tinha que ser, que monstro. Cara, provavelmente o autor de quadrinhos mais celebrados aí de 2016 pra cá, né? Sim. E tudo que ele faz é ótimo. É impressionante. Realmente, cara, que fase que tá esse cara. Mas já a gente vai falar sobre isso. Falar um pouquinho sobre o personagem, né? Vocês conheceram ele no segundo filme do Vingadores, pra quem não tá habituado a ler quadrinhos, né? Quem lê quadrinhos conhece ele desde 68, ou um pouquinho depois disso. Em 68 ele aparece na revista Avengers número 57, criação do Roy Thomas, desenho do John Buscema, supervisionado pelo Stan Lee, né? Cabe notar, e isso é uma curiosidade bem interessante, que essa versão do Visão que nós conhecemos é uma releitura de um personagem antigo dos anos 40. Criado por quem? Por Jack Kirby. Ele mesmo, Jack Kirby. Na verdade, gente, vários personagens da Marvel são releituras de heróis antigos. O próprio Stan Lee fez isso várias vezes e algumas vezes até repaginou alguns personagens da fase pré-Marvel dele. Então não é tanta novidade assim. Um exemplo claro é o Tocha, que depois virou o Tocha Humana. E o Jack Kirby, ele cria em parceria com o Joe Simon. Eles foram parceiros, fizeram muitas coisas juntos, inclusive o Capitão América. Né? Capitão América, exatamente. E aí o Roy Thomas é um grande apaixonado por quadrinhos dos anos 40. Ele adora isso, né? Ele é um baita de um nerd, conhece de cabo a rabo essas cronologias, porque na década de 40 tinha saído pela Time, e o Roy Thomas adorava. E aí, quando o Stan Lee pediu um herói novo e tal, o Roy Thomas começou a sentir a necessidade de, nos Vingadores, incluir alguns personagens legais e cativantes, porque ele tinha perdido o Capitão América e o Homem de Ferro. E o Stan Lee e o Thor tava pondo em outras edições. Ele, bicho, o que eu vou fazer? Aí o Stan Lee falou, queria um cara aí que você gosta e tal. Essa foi uma fase em que os Vingadores ficou sem os principais heróis. Para suprir a lacuna do Thor, o Roy Thomas tinha trazido o Hércules. Achava o Hércules um personagem bacana, mas que não tinha o mesmo carisma, e ele estava tentando fazer a coisa acontecer com personagens mais marginais. E ele foi trazendo outros personagens do passado, ou criando novos, e aí surgiu a ideia de colocar o antigo Visão. O próprio Stan Lee virou para ele e falou assim, olha, eu gostaria que fosse um personagem novo. Pô, o personagem novo, ele queria trazer o antigo, né? Aí ele falou, não, então tá bom, eu vou manter o nome e vou descaracterizar completamente o personagem. Manteve um quê, assim, do uniforme e tudo mais, mas o Visão original do Jack Kirby era alienígena. Tinha o poder também de controlar a densidade, né? Que ele pode passar pelas paredes e tudo mais, ou pode ficar duro como um diamante. Ele já tinha isso daí nos anos 40, mas ele fez leves alterações, mudou bem o visual do rosto, que o Visão que a gente conhece tem esse rosto vermelho aí, e não tem nada a ver com alienígena, né? Um sintozoide, uma mistura de robô com um ser humano, né? Inadvertidamente, o Roy Thomas teve a chance de discutir uma questão que na época, em 68, era muito pertinente. Você vê artistas como Philip K. Dick, que a gente fez especial sobre ele, e outros papas aí da ficção científica falando sobre o sentimento do ser humano. O que caracteriza um ser humano? Penso, logo existo? Sinto, logo existo? Ele começou a trazer essas questões filosóficas para os quadrinhos na figura do Visão. Exato. Quando a gente lê essas histórias hoje, a origem do Visão, que é o Behold the Vision, né? Contemple a visão, não sei bem como foi traduzido aqui, parece ser uma coisa bem inocente, né? Porque estamos falando de um gibi de 50 anos, mas para a época, o que ele introduziu no primeiro momento e o que ele desenvolveu a seguir foi muito poderoso. Ele sabia trabalhar, claro, a criação dele, o Roy Thomas é um grande escritor, sabia trabalhar o Visão muito bem. Passou por muitos roteiristas que não entenderam, nunca sacaram direito qual que é o peso dramático que o Visão pode ter. Um dos que melhor trabalhou com ele foi o John Byrne, né? O John Byrne faz... Os Vingadores da Costa Oeste. Exatamente, dá o protagonismo pra ele vira o líder dos Vingadores, né? Por um tempo, o Visão. E tem algumas histórias lindíssimas, é o John Byrne que desenvolve o romance dele com a Wanda, não é? O romance já existia desde antes, né? Inclusive a questão dos gêmeos, mas eles passam por uma crise bem poderosa nos Vingadores da Costa Oeste,
Tem aquela história em que o Visão ele se volta contra a humanidade, quando ele fica todo pálido, né, todo branco. É um personagem maravilhoso, porque ele se apaixonar pela Wanda já cria dentro dos Vingadores uma espécie de cisma. Porque alguns outros heróis não aceitavam. Começa a criar um conflito lá, pô. Como, né? Esse cara é um robô, né? Então discute-se preconceito aí no meio também, de uma forma bem pontual, mas é uma discussão válida. Inclusive, lá pra frente, o romance dele com a Wanda e os filhos que ela tem, né, acabam sendo o estopim para o que acontece lá na queda. Porque como é que um robô teve filho com uma mulher, né? Depois descobre-se que os filhos dela, na verdade, foram uma manifestação do poder dela. Quando isso vem à tona, na fase do John Barney que você estava falando, aí ela pira. Enfim, é uma baita doideira que rola. A história do Visão ela é um pouco complexa, porque ela foi tendo várias inclusões retroativas. Depois descobriu-se que o Ultron, ele foi criado pelo Ultron para ser um inimigo dos Vingadores, igual ali no filme. Ele surge como inimigo, só que fica uma edição só como inimigo. Exatamente. Bem rápido assim. Descobre-se que o Ultron utilizou os padrões cerebrais do Magnum, né? Com o corpo do Tocha original, né? Com o corpo do Tocha original, só que isso daí foi o corpo do Tocha, descobriram, sei lá, umas 40 edições depois que foi revelado isso. Então, foram várias inserções retroativas e a cronologia do Visão acabou ficando meio maluca, meio perdida. Depois revelou-se que a Wanda era filha do Magneto, depois não era mais e tal. Enfim, tem um pouco de confusão aí na história dele. Ele morreu, voltou, aí morreu de novo, aí voltou. E o que nos traz a essa HQ que a gente quer comentar agora, porque se você vai ter um aquecimento para o filme dos Vingadores, você tem que ler a melhor história já feita com o Visão. É legal poder falar isso, porque tem muitos super-heróis aí, tem Capitão América, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha. É difícil escolher uma história espetacular, assim, né? Que você fala, meu Deus, não tem nada igual a isso aí. E o Visão, por ser um personagem um pouco mais secundário, o Tom King fez uma obra-prima, né? Acho que ele teve liberdade criativa por não ser um personagem tão gigante da Marvel, não tão importante assim para os eventos cronológicos que estão acontecendo, e ele teve liberdade e fez essa maravilha, bicho. É simplesmente espetacular. Acho que é a melhor história do Visão que eu já li na minha vida. Sem sombra de dúvida. Melhor que as participações do Bernie, melhor que a origem dele. É um negócio maluco isso, né? Muito bom. O Tom King, primeira coisa que a gente está até comentando lá na redação, né, Daniel? Não parece o mesmo cara que está escrevendo o Batman. Não. É impressionante e nem parece o mesmo cara que escreveu o Xerife da Babilônia. Não, e também não parece o cara que escreveu, tá fazendo agora o Senhor Milagre. Ele tem uma versatilidade, bicho, que é isso, né? Em que sentido não parece, gente? A qualidade de tudo, ela é equivalente. Mas, por exemplo, no Batman ele fez uma abordagem direta e reta, com pouquíssimo texto, primando muito e dando muito espaço para o desenhista. Essa é a abordagem que ele tem feito no Batman, um quadrinho bem contemporâneo, com pouquíssimos balões. Aqui ele trouxe uma coisa de volta, que eu, como leitor das Antistas, saudosista, adora, que é uma narração de um terceiro, como se fosse um narrador onisciente. Que mais pra frente você descobre que não é bem isso. Mas é utilizado como se fosse. E vários elementos do que a gente falou aqui, a relação dele com a Wanda, a problemática dele ter os padrões cerebrais do Magneto, muita coisa dessa é abordada aqui. Você percebe de cara que o Tom King conhece muito do que ele está fazendo, ele estudou o personagem e insere esses dramas, essas possibilidades que ele leu no Bernie, que ele leu na origem, do Roy Thomas, aqui tranquilamente, né? Com uma sabedoria de um cara que conhece muito bem o personagem. Né? Aí vem a questão das discussões filosóficas. Meu Deus. Ele faz umas 3 ou 4 discussões extremamente pertinentes, gente, mas em momento algum ele é pretensioso. Ele joga a parada e fala assim, ó, pensa a respeito disso. Caraca, olha só, cara. Ele não é extremamente didático, mas também não é pretensioso, chato, como eu tô fazendo um quadrinho filosófico, nem nada. Sim, exatamente. Em nenhum momento você perde o lance de que você tá lendo um quadrinho de super-herói. Nenhum momento. Só que é um quadrinho de super-herói triste, né? Eu fiquei triste lendo o gibi assim várias vezes, porque já começa de cara a premissa básica desse gibi aqui. Não vamos evitar spoiler, porque... Vamos, total. Acho que esse programa serve pra vocês ficarem com vontade de ler o Visão e começar a ler, então vamos fugir de spoiler. E a verdade é que qualquer coisinha que a gente fala desse quadrinho pode estragar. Pode, exatamente. Mas a premissa básica é, o Visão decide que ele quer ser um homem normal, um ser humano convencional. Sempre foi essa discussão dele, né? Mas ele percebe que para ser uma pessoa normal, ele precisa de uma família. Ele entende o que une o ser humano é a família. Aí ele mesmo
como o Ultron fez lá com ele cria uma esposa e 2 filhos. São 2 gêmeos. Só que tem um porém. Numa saga anterior, ele perdeu todos os links que ele tinha das emoções construídas dentro dele ao longo do tempo. Né? Ele perdeu isso. Ele está, teoricamente, despido de sentimentos e emoções. O raciocínio de uma máquina. Ele quer se misturar aos seres humanos. Ele quer ser uma pessoa comum. Né? Mas lá dentro ele não tem isso. Ele precisa reconstruir aquilo tudo. Isso gera um paradoxo, uma dicotomia dentro dele que é incrivelmente bem explorada. Impressionante. Ao passo que a mulher dele, a Virgínia, começa a apresentar todos esses sentimentos muito mais do que ele próprio. E como, né? Porque tipo, ela é praticamente uma cópia. Ela e os filhos é ele praticamente, só que de tamanho diferente e com cabelinho. Mas o que eles fazem? Ele cria essa família e vai morar no subúrbio de Washington. Ele fala, eu tenho que ser uma família padrão norte-americana para ser um homem normal. O representante dos Vingadores na ONU e tal, né? Exato, ele sempre está na capital. Sempre de terno e gravata e tudo mais. Isso foi demais, cara. Né? Porque antigamente ele aparecia com outras roupinhas. Né? Na fase do Roy Thomas, ele não estava sempre só de uniforme. Exato. Ele está sempre elegante, arrumadão assim, né? E aí para ele, a ideia de um homem normal é família no subúrbio dos Estados Unidos e tendo um emprego, ganhando um salário. Ele não quer mais se ver como o Vingador e tudo mais. Ser um Vingador, os Vingadores não estão pagando salário e tudo mais, por isso ele tem que arrumar um trabalho mundano. Ele quer se entender como homem, porque ele já sabe como ele é como super-herói, né? Ele coloca os filhos numa escola, que gera uma discussão espetacular. Cara, que é isso? Ele pega a Vivi e o Vin, né, que são os gêmeos, coloca numa escola normal, para conviver com as crianças, assim. E aí você imagina, 2 moleques completamente esquisitos, 2 robôs indo parar na escola. E aí você discute preconceito, bullying, tudo isso. Sistema educacional, muito legal. Sistema educacional, até porque, não pode dar spoiler, mas tem uma situação em que os pais do Visão e a mulher são chamados da escola. Aí você vê o sistema educacional sendo discutido, privilegismo, exato, né, de tratamentos diferentes para você, para fulano, para ciclano. Por que eu sou tratado assim, ele é tratado daquela forma? São várias coisas que você fala, você não espera tal profundidade de discussão numa HQ de super-heróis. Não, então, é isso que te pega de jeito. Assim, você fala, caraca, o que é isso que eu tô lendo? É inteligente pra caramba. Inteligente pra caramba. E sem deixar de lado, sabe, a cronologia, aparece outros super-heróis, aparece o Tony Stark, ele ajuda, aparece eles enfrentando qual o monstrão que eles enfrentam lá? Eu não lembro o nome também, mas tem a Agatha Harkness, que é importantíssima para a cronologia dele, para a Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate mesmo, ela não aparece, mas ela está o tempo todo orbitando. A presença dela, inclusive, na relação dela com a mulher do Visão e tudo. Porra, é uma HQ espetacular. E o que acontece, o estopim, o que acontece ali na família, né, para mover a trama, é um negócio muito maluco e chocante, assim, né? Você fala, eita, pô. E como as coisas vão acontecendo, paulatinamente vai acontecendo coisas assim, para mostrar esse lado humano do sintozoide, né? Esse lado humano, e o tempo todo ele querendo se adequar a um padrão de família que ele entende, sabe aquela família doriana, perfeita, da propaganda comercial norte-americana? Ele quer se adequar àquilo. E você começa a pensar, mas o que é a família perfeita? O que é esse ciclo de normalidade que a gente entende como sendo o padrão, como sendo convencional, como sendo certo? Ele quer se adequar a uma coisa que na verdade é utópica e não existe. E aí começa a dar uma zica após a outra, cara. Porra, que loucura! Quero dizer também que o Tom King ele fez o roteiro, mas o desenho é do Gabriel Hernandes Walter e é ótimo. A narrativa é competente pra caramba, os desenhos são lindos, assim. Uma coisa que cabe dizer nos desenhos, Daniel, é que você vai pegar um cara que é um cara típico de quadrinho de super-herói e você coloca ele pra desenhar os subúrbios, ele vai pisar no tomate. Você precisa ser um cara extremamente competente, com um pé no alternativo, né? Pra entender o dia a dia, a vida normal, exato, para conseguir fazer um trabalho desse. Não vai ficar desenhando alienígenas, naves e tudo mais. Você vai desenhar casinha, sofá, geladeira. Como é que você mantém o interesse do leitor? Como é que você mantém uma página inteira, ou 5 páginas, ou 10 páginas interessantes, sendo que não tem esse foco de ação ocorrendo? Ou se ele está ocorrendo, ele é em segundo plano. E o Hernandes, na minha opinião, fez um baita de um trabalho. Baita de um trabalho. Excelente. Agora eu tô lembrando de várias cenas.
da normalidade. Porque também a esposa e as crianças também buscam o que é ser normal, né? Se questionam o tempo inteiro. Apesar de serem inteligentíssimos, tipo, as crianças estão na escola lá, mas elas até perguntam por que a gente precisa ir? A gente já leu toda a enciclopédia, a gente já viu todos os filmes, a gente já fez tudo. Eles leem, tipo, Dostoiévski inteiro muito rápido, eles têm tudo, é banco de memória. Absorve toda né? a informação. Absorve muito rápido e tudo mais, só que ainda assim eles estão buscando o que é ser normal. E a esposa dele tem uma hora que ela, tipo, na cabeça dela, é ser normal, é vestir um baby dollzinho e transar com o marido dela. Uma puta de uma cena, sabe? Tipo, e é só ela chegando, tirando o baby doll assim, caindo, e você entende... O que tá acontecendo? Eles estão transando mesmo? Não estão? Mas não mostra, assim, Né, nada, sim. né? Você só fica, tipo... Estranho, né? Esquisito, né? Será que eles estão fazendo isso? Porque eles acham que as famílias, as pessoas fazem isso, gente normal faz isso. Fazem isso, puta, é muito doido. A primeira cena, o gibi ele continua genial, são 12 edições. Aqui é o primeiro volume da Panini, esse... Cara, não vejo a hora que sai a próxima. Pouco pior que o homem também não, tô maluco, porque acaba com um gancho, meu amigo. Já começa genial. A primeira cena desse gibi já é genial. E aí tem esse narrador que parece iniciante no começo. E aí, logo no comecinho, ele fala assim: no final dessa história, um dos membros da família Visão vai acabar botando fogo e matando toda a família vizinha. Sim. Você fala, eita porra. No começo você já tem spoiler, você fala, meu Deus. Como vai chegar nisso, né? Tem um ponto fundamental que a gente não vai dizer qual é, que acho que é na quinta ou sexta história, que eles falam sobre o que é o raciocínio do ser humano, o que é o raciocínio da máquina e a diferença entre os dois para a resolução de problemas. Putz, esse capítulo é o P versus NP. Maluco Meu do céu. Deus do céu. Quando você lê isso, volta, lê de novo, porque sai uma série de analogias aí que é brilhante. É foda pra cacete, gente. Dá pra falar isso. É um espetáculo essa HQ. É difícil ver um quadrinho de super-herói tão foda assim. Sim. Ano passado eu tinha amado o Gavião Arqueiro. Eu acho sensacional o Gavião Arqueiro desenhado pelo Aja, né? Mas esse consegue ser melhor ainda. O Visão consegue ser muito complexo, Concordo. Muito grande, mais delicioso de ler, né? Pô, tô de cara, completamente atônito com essa qualidade aqui. Então é isso, galera. Curtiram esse programinha? O Visão tá à venda, né? Esse primeiro volume tem como encontrar ainda na Amazon, a gente vai deixar o link de compra. O preço sugerido é R$40, mas sempre tem um descontinho aí, né? Sim, compra pelo nosso link, você ajuda o canal. Diz o que você achou dessa HQ e aguarde os próximos programas do aquecimento pro filme Vingadores. Vem muita coisa boa aí. Vem. Nossa, sim. esse filme, Alexandre, vai... Ai, meu Deus do céu. Eu fico vendo o trailer direto, assim, eu não gosto muito de ver trailer. Eu parei, faz muito tempo que eu não vejo, assim. Mas esse daí é tão... não dá. Eu quero saber tudo o que tá acontecendo. Muito expectativa. Tudo nos últimos anos, Danielzinho, culminou para esse momento. Não foi um negocinho que aconteceu há 6 meses. Desde o filme do Homem de Ferro, lá o plano foi crescendo até que ele chegou. Vai encerrar esses 2 filmes, vai encerrar uma etapa da Marvel. A gente acompanhou louco, em tempo real isso acontecendo. E agora tá aí, pô. É o ápice de tudo que a gente ama de cultura pop acontecendo, né, diante dos nossos olhos. Puta, vai ser muito foda. Mas é isso aí. Valeu, gente. Tchau, até a próxima. Tchau.